Bom, vamos lá. Página 35, capítulo 16, capítulo 15. América Latina, anos recentes. O que a gente vai ver nesse capítulo? Quando a gente fala de América Latina, anos recentes, a gente vê o século XXI, né? Os principais conflitos, os principais problemas, os principais desenvolvimentos da América Latina no século XXI, tá? Então, a gente vai começar lá na página 36. Bom dia, Jennifer. Livro de História, tá? Estamos na página 36, iniciando o capítulo 15. A gente vai entender um pouquinho esse conceito de América Latina sobre uma visão histórica, né? Nós vimos aí o conceito da América Latina quando a gente vê geografia, que a gente estuda um pouquinho o desenvolvimento dos termos da América Latina, né? O que nós temos em comum, o que eles têm em comum para se referirem aos países da América Latina. Bom, então na página 36 tem aí. O que é a América? A gente tem aí a América, que inicialmente era chamada de Novo Mundo, bom dia, que configurava uma unidade geográfica sem fronteiras, né? O continente americano, ele inicialmente era chamado de Novo Mundo pelos europeus, né? Porque era uma área até então desconhecida e que eles não tinham noção da grandiosidade das riquezas que eles possuíam, né? E aí os conhecimentos a respeito dos acidentes geográficos, do clima e da população começaram a mostrar uma grande diversidade entre os povos. E se a gente parar para analisar, realmente há uma diferença cultural muito grande no que diz respeito à América do Norte, à América Central, que é chamada América Anglo-Saxônica, e a América Latina, que é essa parte de baixo, um pedacinho da América Central e da América do Sul. Né? Nós temos aí uma cultura muito, muito próxima, nós temos idiomas parecidos, né? Então, nós temos aí um dos fatores de diferenciação, a chamada diversidade étnica e cultural dessas sociedades, né? E aí nós temos os conceitos de América, de América Latina, bem estabelecidos por conta dessas diferenças culturais. Bom dia. Yasmin, História, página 37. Tá? Sublinhe, por favor, página 37. No quarto parágrafo, lá, último parágrafo. A expressão América Latina foi empregada pela primeira vez por Francisco Bilbao, político chileno, em uma conferência em Paris no ano de 1856. Ele incluiu como parte da América Latina o México e a América Central, pois o termo foi utilizado anteriormente para fazer referência à América do Sul. Então, quando a gente fala em América Latina, a gente fala dos países latinos, né? Que tem características semelhantes, características culturais, características linguísticas semelhantes, né? Características étnicas, religiosas muito próximas, tá? Página 38. Em 1861, o termo foi empregado em um texto publicado, né? 2 anos mais tarde, o padre Emanuel Domenech consolidou o conceito de América Latina. Então, a América Latina é formada por México, América do Sul e América Central, né? E a gente tem aí essas 3 áreas que formam a chamada América Latina, tá? Hoje eu vou, respirar, porque o negócio tá difícil. E a gente tem aí a história da América Latina, né? Nós temos aí a estrutura que estabeleceu as sociedades, né, americanas, que começam a se formar, né, no final da Idade Média e da Idade Moderna. A exploração europeia, né? Nós temos aí a Europa entrando no continente americano como um colonizador muito feroz, muito violento, né? Que começa a introduzir a exploração da população, né? Dos nativos dessas terras,
começa a introduzir a escravidão. Então, eles começam a introduzir fatores que começam a transformar essa América Latina. E a escravidão foi um dos fatores que transformou muito a América Latina nesse período. Né? A escravidão, os africanos escravizados que vieram para a América Latina, eles transformaram muito, até mesmo culturalmente, essa região. Por quê? Porque esses escravizados, eles trouxeram junto com eles a sua cultura, a sua religião, os seus costumes. E isso influenciou muito na formação do povo da chamada América Latina, tá? Bom, vamos dar um pulinho lá na página 40, que fala um pouquinho do período colonial brasileiro, tá? Que a gente fala um pouquinho do Pacto Colonial. Sublinhem aí, ó. A escravidão na América Latina, página 40, foi um dos elos que sustentou o Pacto Colonial, conjunto de medidas impostas às colônias por suas metrópoles com o objetivo de aferir grandes lucros. Então, a escravidão ela foi a principal mão de obra dessa região. Quando a gente fala de escravidão, a gente fala de mão de obra dessas regiões. Né? E só foi grande parte da economia da América Latina, ela só foi possibilitada por conta da mão de obra africana, da mão de obra dos escravos. Tá? Vamos dar uma passada na página 41. Está escrito assim, ó. Após os processos de emancipação política que ocorreram no início do século XIX, a situação de dependência econômica não cessou. Muitas colônias permaneceram dependentes economicamente de suas antigas metrópoles. Por exemplo, o Brasil, que para ter sua independência reconhecida por Portugal, foi obrigado a pagar uma indenização de 3 milhões de libras esterlinas. Então, mesmo depois da independência, muitas regiões ficaram dependentes de outras, né? Além das antigas metrópoles, entraram em ação novos protagonistas ansiosos por tirar proveito dos recém-formados países latino-americanos. A Inglaterra, né, que ofereceu dinheiro para o Brasil, para que o Brasil pudesse pagar essa taxa, né, da América a Portugal, para reconhecer a sua independência. A Inglaterra também impôs o fim do tráfico negreiro para acabar com a escravidão, porque a Inglaterra queria lucrar com os produtos que eram comercializados por eles. Então, se o Brasil tivesse mais trabalhadores assalariados, esses trabalhadores iriam lucrar e iriam comprar os produtos ingleses, tá? E aí a gente tem aqui também, ó, no terceiro parágrafo, os Estados Unidos, que haviam conseguido a separação política da Inglaterra em 1776, também voltaram sua atenção para a América Latina com o objetivo de ampliação territorial e aumento da influência política e, consequentemente, econômica sobre todo o continente americano. Então, sublinha aí, ó. Nesse contexto, em 1823, o presidente James Monroe lançou um conjunto de medidas, a chamada Doutrina Monroe, com o objetivo de afastar as antigas metrópoles europeias e aproximar os jovens países latino-americanos de sua área de influência. Com o slogan A América para os Americanos, ele estabeleceu uma política de exploração sobre as antigas colônias espanholas. Ou seja, o que os Estados Unidos queria? Queria afastar a influência europeia da América, porém ele iria ser o novo explorador. Entendeu? O termo América para americanos é porque ele percebeu que ele tinha uma força muito grande e ele poderia explorar esses países latinos sem a influência de países europeus. Então, a doutrina Monroe, ela queria aproximar os países latino-americanos recém-independentes dos Estados Unidos para que eles deixassem de depender economicamente de países europeus, mas que, de uma certa forma, passassem a depender dos Estados Unidos. É como se a gente estivesse trocando 6 por meia dúzia. Tudo bem? Bom,
Durante o governo do presidente Theodore Roosevelt, a política imperialista estadunidense atingiu uma nova etapa. E aí ele estabeleceu a política do Big Stick. O que consistia a política do Big Stick? Essa política pregava que os Estados Unidos iriam, presta atenção, gente, falar manso com um garrote na mão, isto é, os governos latino-americanos não apenas deveriam cumprir religiosamente as suas obrigações financeiras, mas também fazer uma política que protegesse os interesses econômicos das empresas norte-americanas. Ou seja, eles estavam amarrados aos Estados Unidos. A política do Big Stick, ela, de uma certa forma, ela atrelava os países latino-americanos à economia norte-americana. Ou seja, você não vai poder dar um passo em frente se isso for prejudicar a economia dos Estados Unidos. Então, essa ameaça, vamos colocar assim, entre aspas, ela era o grande motor, bom dia, da economia norte-americana, que acabava prendendo esses países norte-americanos para eles, tá? Página 42. A crise econômica e o aumento da desigualdade social. Bom, ao longo da história, a América Latina teve governos ditatoriais, nós estudamos isso, governos populistas, né? Nós temos políticas econômicas que acabaram atingindo vários países da região. Nós temos aí influências de outros países, nós temos a formação da sociedade, página 43 de história, Flávia. Nós temos a formação da sociedade, algo que é influenciado muito por outras colônias, né? Essas políticas colonialistas começaram a influenciar muito, e principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos eram grandes influenciadores deles. Então, nós temos aí na página 43. Ingleses, no segundo parágrafo, antes da setinha, sublinha aí. Ingleses e estadunidenses, a partir do século XIX, souberam analisar a América Latina tirando proveito de situações como economias frágeis, que eram dependentes do capital estrangeiro, governos muitas vezes corruptos e eleitos pelas políticas de compadrios entre os grupos que compõem a elite. Conheço algum país assim. Sociedades com graus profundos de desigualdade marcadas pela falta de união em prol do bem comum. Né? E rivalidades nacionais entre vizinhos latino-americanos. Gente, se a gente parar para analisar, dessas três características aí, nós estamos incluídos pelo menos em duas. Nós temos problemas estruturais, políticos, econômicos grandes, derivados da falta de uma administração competente. Não estou falando de hoje, não. Estou falando de pelo menos 40 anos. Nós estamos vindo de sucessivas más administrações, né? E isso acaba refletindo no nosso hoje. Bom, crise econômica. Gente, dê uma olhada no PIB dos países do século XXI. Os primeiros 10 anos, né, do século XXI, a economia mundial assistiu um aumento de influência de países emergentes. Gente, qual é o principal país emergente aí? Dá uma olhada nesse gráfico. É Singapura, né? Nós tivemos aí um aumento muito grande da economia de Singapura. Inclusive, estavam abrindo novos campos de emprego. Era uma região muito promissora, né, dentro desse contexto. E aí, na página 44, a gente fala das crises econômicas que aconteceram no Brasil, né? Os primeiros anos do mandato do Lula, né? As políticas de incentivo ao consumo e ao crédito. Nós temos aí a redução das taxas de produtos industrializados, automóveis, materiais de construção, e a gente tem a ideia de que nós iríamos
ser poupados da crise, com todos esses incentivos que o governo Lula começou a promover, mas a crise chegou, e chegou com força, e chegou com tudo, né? As medidas econômicas populistas não conseguiram dar conta da recessão e da crise que se assolariam no Brasil um pouquinho mais para frente. Tá? E aí isso acabou aumentando os rombos nas contas públicas, levando à corrupção e a outros problemas que a gente está vivendo até hoje. Na Venezuela, o negócio foi ainda pior, né? A gente está vendo que a crise na Venezuela ela está se arrastando e permanece até hoje. Né? Na página 45, gente, ó, na Venezuela, a crise política teve início no final do governo Hugo Chávez e até hoje nós temos problemas na Venezuela, né? Nós temos aí uma inflação registrada em 2016 de 800%. Imagina só uma inflação de 800% num país, né? Nós temos aí tragédia na Venezuela com falta de abastecimento, ausência de alimentos. Nós temos muitas pessoas que começam a sair da Venezuela para buscar abrigo em outros lugares, né? Na página 46 a gente fala da Argentina. A crise econômica da Argentina não é tão ruim quanto a da Venezuela, né? Mas está ali se equiparando à crise econômica que o Brasil vem enfrentando também, tá? E aí, na página 47, a gente fala da desigualdade social. E aí a gente tem, né, gente, a desigualdade social ela já acontece desde o início por conta do colonizador. O colonizador, ele era uma pessoa superior e que já começou a introduzir essas vertentes de diferença social com os colonizados e principalmente depois com os africanos escravizados, tá? Na página 48 a gente fala sobre a violência, que vem aumentando muito na América Latina. A gente tem aqui no Brasil as provas de que essa violência ela aumenta a cada dia, né? As questões de assalto, as questões de acidentes de trânsito com pessoas embriagadas, a violência no Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, anda muito assustadora. Já foi pior, né? Mas anda muito assustadora. Muitas pessoas elas saem de casa e não sabem se vão voltar, né? Então, essa questão da violência, ela também tem assolado diversos países na América Latina, não só o Brasil, tá? Então, assim, esse capítulo, ele fala mais de questões atuais que se refletem por conta do colonizador, né? E da esperança do progresso, de que algo possa melhorar daqui para uns anos, né? Agora é esperar para ver. É esperar para ver onde nós vamos chegar com isso tudo, né?